quando eu passei de ser psicóloga para coordenadora dentro da escola, isso foi um grande problema na minha cabeça. E eu achava que eu precisava ter muitos anos de experiência como a Marcélia. Precisava saber muita coisa, dar conta de muita coisa. Só que eu fui percebendo que não. A Marcélia foi me ensinando também a ser uma coordenadora segura. E ela me ensinou algumas estratégias. Só que não só estratégias a gente consegue, né? E mesmo que eu tivesse 30 anos, se eu não tivesse essas estratégias ou os comportamentos, atitudes que você precisa, né, fazer dentro da coordenação, para ser uma coordenadora segura, isso não ia adiantar nada. Então não adianta você ter 1 ano, 30 anos, 20 anos, 50 anos na coordenação, se você não tem alguns comportamentos, se você não é uma coordenadora segura. E hoje que eu vou te explicar exatamente quais são esses comportamentos para você ser uma coordenadora segura. É muito importante que você pense que existem alguns comportamentos que são base para você ser uma coordenadora segura. O primeiro deles é inteligência emocional. Carol, como assim? Inteligência emocional, gente, é a capacidade que você tem de lidar com as suas próprias emoções, reconhecê-las e também reconhecer e lidar com as emoções do outro. Isso é muito importante na coordenação, porque uma coordenadora que não tem inteligência emocional, é muito provável que ela exploda, que ela não consiga lidar com os desafios diários, que ela não dê conta de fazer as coisas do dia a dia. Isso é um problema. Por quê? Porque muitas vezes a gente acaba deixando se levar emocionalmente por professores desafiadores, por pais furiosos, por alunos mal comportados ou que respondem. A gente se deixa levar por coisas que a gente traz de casa ou a gente leva isso do nosso trabalho para dentro de casa. E desconta, às vezes, nosso esposo, nossos filhos. Então, é muito importante que a gente tenha esse cuidado em ter inteligência emocional. Carol, mas eu não tenho. Como que eu adquiro essa inteligência emocional? Como eu disse, ela é uma capacidade de reconhecer e saber lidar com, né, os desafios do dia a dia. Uma coisa muito legal é ter um diário das emoções. Carol, como assim um diário das emoções? Carol, eu não tenho 14 anos, pelo amor de Deus. Não, respira que vai dar tudo certo. É ter um caderninho simples na sua casa, em que você coloque o que você sentiu em situações que te deixaram insegura. Então, por exemplo, se tem um professor que te desafia e te incomoda de alguma maneira, nomeia aquilo que você está sentindo. É insegurança? É medo? Do quê? É medo dele falar para os outros professores que você não dá conta? É não dar conta do que ele está te propondo? É não ter as estratégias corretas? O que você está sentindo ao sentir essa insegurança? É só quando a gente consegue nomear que a gente consegue colocar e lidar com isso de uma forma precisa. Quer dizer que você vai ter total controle, vai conseguir dar conta de tudo, sempre, e nunca explodir? Não, gente. A gente é humano. Pelo amor de Deus, não façam isso. Não queiram ser igual robôs. Muitas das vezes você vai sair do prumo, mas é importante que, após você sair do prumo, você entenda por que saiu, o que aconteceu, qual foi o gatilho que ativou essa irritação, esse medo, esse desajuste emocional. Isso é muito importante. Uma coordenadora segura, ela sabe que apesar de qualquer furacão, ela vai manter a paciência e o equilíbrio. Por quê? Porque às vezes, gente, tem muita coisa acontecendo. E se você perder o seu equilíbrio emocional, aí que as coisas não vão andar mesmo. Então, para você ser uma coordenadora segura, é importante que você seja uma pessoa que tenha inteligência emocional. Isso é a base para qualquer coisa dentro da coordenação. Não adianta você ter 30 anos e não conseguir se equilibrar e perder o prumo com as pessoas, com as situações. Isso não faz diferença. Isso não tem a ver com a quantidade de tempo que você tem dentro da coordenação. Tem a ver com a pessoa que você é. Então, seja a pessoa que tem inteligência emocional, certo? Qual que é a outra coisa que a gente precisa saber? Prestem atenção nessa, porque essa é eu acho que uma das mais importantes dentro desse processo. É ser uma pessoa antifrágil. Meu Deus, Carol, que palavra é essa? E esse é um livro muito conhecido, né? O Antifrágil. Quem quiser procurar, fique à vontade. Ele é um livro extenso, mas eu vou resumir um pouquinho o que ele traz do que é ser antifrágil. Ser antifrágil nada mais é do que perceber os desafios, passar por eles, mas sair diferente. Né? Quando a gente sempre fala muito assim, ser resiliente. Resiliente é a pessoa que suporta os desafios e continua igual, mesmo depois deles. Ser antifrágil é você ter a capacidade de passar pelos desafios, suportá-los e mudar, aprender com eles.
Então, uma coordenadora segura, ela sempre precisa ter essa posição de antifrágil. Ela precisa aprender com os desafios que ela está lidando. Porque senão, você sempre vai ficar para trás. Porque o desafio ele vai acontecer de novo e você não aprendeu nada com eles. Não é assim que funciona, gente. Então, é bem importante que você entenda que assim, você precisa aprender com as situações que acontecem no seu dia a dia. Você precisa entender que as coisas elas não podem se repetir, pelo menos da mesma maneira que elas aconteceram da outra vez. Então, se um professor reclamou de um aluno que faz X coisa, o que você vai extrair daquilo para que aquilo não aconteça de novo? Isso é um fato importante, porque muitas vezes a gente acaba repetindo os mesmos processos. Uma outra coisa, que é uma base que a gente tem aqui, né, na Midas, organização. Você precisa ser uma coordenadora organizada. E isso não depende se você tem 1 ano, 30, 25, 50, 2 meses. Isso faz mais sentido quando você olha para si e pensa assim: eu sou uma pessoa organizada? Não. Eu, por exemplo, não sou uma pessoa organizada. Né? Eu sou uma bagunça em pessoa. Né? Mas eu aprendi a me organizar para dar conta. Porque quando eu estava dentro das escolas, né, eu atuava com várias escolas diferentes. Eu tinha mais de 600, 700 alunos na minha cabeça. Ou seja, eu precisava criar momentos adequados e situações adequadas para que eu pudesse dar conta. Só em uma escola que eu trabalhava eram 4 unidades. Então eu tinha que me organizar. Eu era a pessoa mais organizada do mundo? Não, mas dentro da escola eu sabia que eu precisava me organizar porque eu tinha muita demanda. Eu ia 2 dias, separava os dias em blocos. Foi uma estratégia. Então você precisa ser uma coordenadora organizada. Ninguém consegue dar conta das demandas da coordenação sem ser organizada. Por quê? Situações vão surgir, imprevistos. Você não vai dar conta da demanda se você não se organizar. É muita coisa na cabeça. São professores, são pais, são alunos, muitas vezes, às vezes quem está no ensino médio, ou até quem está nos pequenininhos, que vão lá falar alguma situação, brincar, mexer, tem algum imprevisto. São profissionais que trabalham dentro da escola, ou seja, as pessoas envolvidas naquele processo. Porteiro, faxina, cozinha, os profissionais externos, né? Que são psicólogos, fonos, que acompanham os alunos. Isso também faz parte do seu papel. E é importante que você se organize para dar conta de atender tudo isso. E sem organização, você não vai dar conta, gente, de verdade. Até aqui, você entendeu os comportamentos que te fazem ser uma coordenadora segura, tá? Então, para ser uma líder, você precisa ser emocionalmente inteligente, precisa ser antifrágil, precisa ser organizada. Esses comportamentos, gente, eles não têm a ver com você ter 1 ano, 10, 50 anos na coordenação. Você já pode ser uma coordenadora segura com 1 mês, tendo essas atitudes, sendo essa pessoa, ou 10 anos. Não são os anos de experiência que vão definir isso. É quem você escolhe ser dentro da coordenação. E hoje você pode escolher ser diferente do que você é hoje. É uma construção. Ninguém está na pedra, não consegue ser alterado. Não, você é uma pessoa. Você consegue ser alterado e você consegue se melhorar.